Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Vereadores aprovam cobrança pela Prefeitura da taxa de preservação ambiental a companhias aéreas que operam em Guarulhos. Moções de repúdio ganham destaque em sessões desta semana. Secretarias da Saúde e da Fazenda realizam audiências de prestações de contas. Projeto que autoriza a reeleição da mesa diretora da Câmara em uma mesma legislatura é aprovado em primeiro turno. Governo de São Paulo assina contrato com Guarulhos para empréstimo de R$80 milhões para obras de asfaltamento. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Jornal da Câmara. A Câmara Municipal realizou 2 sessões extraordinárias na sexta-feira, dia 27 de maio. Em discussão, a taxa de preservação ambiental a ser cobrada de companhias aéreas que operam em Guarulhos e a taxa do lixo. Veja o resumo. Durante sessões extraordinárias realizadas dia 27 de maio, a Câmara de Guarulhos aprovou um projeto da Prefeitura que cria a taxa de preservação ambiental, TPA. Essa taxa vai incidir sobre aeronaves que pousem ou decolem do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O item foi aprovado já em 2 votações, com 24 votos favoráveis e 7 contrários. Com isso, o projeto segue para a sanção ou veto do prefeito. O governo municipal argumenta que o valor arrecadado com essa nova taxa, cobrada das aeronaves, vai permitir que o município deixe de cobrar da população a chamada taxa do lixo. Já a oposição discorda dessa justificativa e defende a revogação imediata da taxa do lixo. Ainda no início da sessão, o vereador Edmilson do PSOL apresentou uma moção de repúdio à cobrança da taxa do lixo. Outra moção de repúdio foi apresentada pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. A parlamentar criticou a ação dos policiais rodoviários federais em Sergipe, que resultou na morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro. E a taxa do lixo voltou a ser criticada por vereadores. Edmilson do PSOL apresentou uma moção de repúdio à cobrança. Durante sessão extraordinária realizada dia 27 de maio, os vereadores da oposição voltaram a criticar a cobrança da taxa de resíduos sólidos, mais conhecida como taxa do lixo. O vereador Edmilson do PSOL apresentou uma moção de repúdio à taxa cobrada pela Prefeitura. E hoje na Câmara, mesmo tendo a base do governo, maioria aqui, a base do governo entende que tem que repudiar, conforme a moção que está registrada na ata dos trabalhos e que vai ser encaminhado ao prefeito, para conhecimento do prefeito e do vice-prefeito da cidade de Guarulhos. A questão é muito grave, a população tem cobrado de forma efetiva, muito efetiva, que a gente tenha uma postura nessa Câmara de crítica à taxa do lixo. E eu acho que todas as ações que os vereadores puderem promover em relação a criticar essa taxa como forma de pressão para que o prefeito volte atrás, é importante. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, assinou conjuntamente a moção elaborada por Edmilson. Eu considero que essa casa está vivendo um momento histórico, porque acredito, lendo nos anais dessa casa, que é a primeira vez que nós, vereadores, porque eu também assinei, fazemos uma moção de repúdio a uma taxa de lixo criada por esta prefeitura. Em discurso na tribuna, a vereadora Márcia Tasquete, do PP, também criticou a taxa do lixo. Eu digo a todos, revoga já, porque o contribuinte não aguenta mais uma taxa. Essa taxa, ela é inconstitucional. Nós temos que lembrar muito bem disso, porque isso é claramente uma bitributação. Nós já pagamos a taxa do lixo no IPTU. Além de apoiar a moção, o vereador Leandro Dourado, do PDT, anunciou que seu partido fez uma nova representação judicial contra a cobrança da taxa. Meu partido, PDT, o PDT estadual,
ingressou na justiça novamente e dessa vez a gente tem o apoio e a força do nosso presidente nacional, Carlos Lupe, que é o presidente estadual também do PDT, a qual está correndo na justiça e tenho total certeza que o prefeito Guti vai tomar pau na justiça. O prefeito Guti vai tomar pau na justiça. Ainda declararam apoio à moção os vereadores Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, Lucas Sanches, do PP, professor Rômulo Ornelas e Maurício Brinquinho, ambos do PT. Outra moção, lida e aprovada na sessão, foi de repúdio à ação da Polícia Rodoviária Federal, que culminou com a morte por asfixia de uma pessoa no estado de Sergipe. A vereadora do PT, Janete Rocha Pietá, protocolou na Câmara de Guarulhos uma moção de repúdio à ação da Polícia Rodoviária Federal, que culminou com a morte por asfixia do cidadão Genivaldo de Jesus Santos, no estado de Sergipe. O texto da moção foi lido e aprovado durante a sessão do último dia 27. Considerando o descaso do governo federal com a crise social que estamos vivendo em nosso país, resultado da fome e do desemprego que assola uma grande parte da população, considerando que em razão dessa crise tem eclodido uma série de manifestações, as quais são geralmente reprimidas de forma violenta pelas forças de segurança pública, considerando que o trabalho policial é complexo e arriscado, exigindo constante capacitação e equilíbrio, considerando que as forças de segurança pública não estão preparadas para enfrentar tais manifestações, considerando que esse despreparo tem causado mortes diárias, como mostrado a todo o tempo pela imprensa. Posto isso, considerando que o respeito aos direitos humanos é a estrutura basilar do Estado Democrático de Direito e não podemos permitir que isso se repita, é que requeiro, após ouvido e aprovado pelo douto plenário, a inserção na ata do trabalho legislativo dessa sessão, a presente moção de repúdio à malfadada ação dos policiais rodoviários federais no último dia 25 de maio, na cidade de Umbaúba, no estado de Sergipe. Janete foi enfática na defesa da moção e exigiu explicações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nós não podemos ficar calados frente a essa tortura, a essa medida que eu nunca podia esperar da Polícia Rodoviária Federal. Como é que uma pessoa recebe uma bomba, joga dentro do carro onde está uma pessoa? Quem pode assistir de forma tranquila tal coisa? Então, eu solicito não só os anais dessa casa, o registro, mas o pronunciamento. O Aras tem que tomar posição. Não pode dizer que foi por causa apenas que ele reagiu. Reagiu. Qualquer pessoa ao ser abordada tem uma reação pessoal. A Câmara também aprovou o projeto da Prefeitura que cria a taxa de preservação ambiental. O tributo será cobrado das companhias aéreas que operam no aeroporto de Guarulhos. Os vereadores aprovaram, em sessão extraordinária realizada na sexta-feira, dia 27 de maio, por maioria de votos, a criação da taxa de preservação ambiental, a ser cobrada das companhias aéreas que operam no aeroporto de Guarulhos por conta dos pousos e decolagens. 3 vereadores encaminharam favoravelmente a proposta do Executivo Municipal e 3 se posicionaram de maneira contrária. Geraldo Celestino, do PSC, disse que é justo que o aeroporto arque com a taxa. Nada mais justo, senhor presidente. Temos o maior aeroporto da América Latina que só nega para o município de Guarulhos. E não é justo a população estar pagando hoje uma taxa ambiental que foi aprovado pelo Legislativo, né, vereador Leandro Dourado? Foi aprovado pelo Legislativo, com voto da maioria dos vereadores, e hoje nós temos a oportunidade de taxar o aeroporto também, cobrando essas taxas. Edmilson, do PSOL, leu um trecho de um documento encaminhado por entidades que operam no aeroporto. Segundo o texto, a taxa implicará na redução das operações e na consequente demissão de funcionários. O PL trará como efeito econômico imediato a queda das operações no Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos e que certamente acarretará, por via de consequência, declínio de arrecadação de tributos, em especial ISS, na cidade, na ordem de 50 milhões por ano, além da demissão de trabalhadores e redução de empregos. Está aqui. Nós vamos votar para penalizar esses trabalhadores? Nós vamos aprovar uma taxa que vai tirar o emprego?
Quantos aqui não conhecem alguém que trabalha no aeroporto? Não trabalha na Gru Airport? Além de cobrar a taxa do lixo, nós vamos votar algo que não teve debate, não teve discussão nenhuma. Favorável ao projeto, Jaime Júnior, do Partido Republicanos, preferiu argumentar de maneira técnica e expôs o impacto ambiental causado pelos cerca de 18 mil pousos e decolagens mensais. O pagamento da taxa seria uma forma de compensação para a população. Do ponto de vista ambiental, o aeroporto é cercado por montanhas e serras, o que dificulta ainda mais a dissipação dos gases emitidos pelas aeronaves. Nós temos o caso, por exemplo, Santos Dumont, Rio de Janeiro, Galeão, Rio de Janeiro, Florianópolis, que eles têm uma área de escape, e essa área é sobre o mar. Esses aeroportos, eles são abertos. A brisa marítima, naturalmente, já ajuda a dissipar a poluição causada, o que não é o caso de Guarulhos. Segundo o texto do Executivo, a taxa será de 3 unidades fiscais de Guarulhos, cerca de R$ 18,80 para cada tonelada de peso total da aeronave, incluindo combustível, carga, passageiros e bagagens. Dr. Laércio Sandes, do Partido União Brasil, disse que a medida não convence. Em nenhum momento o governo convence. Ele quer, sim, ludibriar mais uma vez este legislativo, enganar a população, dizendo, olha, agora eu achei a saída. E a saída é, nós vamos substituir a taxa do lixo que vocês votaram enganadamente pela taxação do aeroporto no que diz respeito aos voos aéreos que passam pelo aeroporto de Cumbica. Lauri Rocha, do PSD, encaminhou voto favorável e disse não entender a argumentação da oposição, que misturou a taxa do lixo com a taxa de preservação ambiental. Existem duas coisas distintas. Uma é taxa do lixo, que vocês estão aí para defender. Outra é taxa ambiental com referência às companhias aéreas do aeroporto de São Paulo, ou seja, em Cumbica. Então, são coisas distintas. E eu estou preocupado porque eu não estou entendendo o porquê que a oposição está contra as companhias aéreas pagarem uma taxa para a cidade de Guarulhos, sendo que elas passam em cima da nossa cabeça, poluindo todo mundo, passando por perigo, como já caiu o avião aqui em Guarulhos, e sem contar o impacto de ruído. Contrária à iniciativa, Janete Rocha Pietá, do PT, disse que se o Executivo pretende substituir a taxa do lixo pela taxa de preservação ambiental, isso deveria estar claro no texto do projeto. A taxa de lixo tem o nome de taxa de resíduo sólido. O projeto em questão diz que é taxa de preservação ambiental. Era muito fácil, se o Guti estivesse falando a verdade, era só incluir aqui um parágrafo dizendo que, além da questão ambiental, seria também para cobrir a taxa de resíduos sólidos. Simples assim. No final, o projeto foi aprovado com 24 votos a favor e 7 contrários. Agora segue para a sanção do prefeito e sua consequente regulamentação por meio de decreto. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria Municipal da Saúde prestou contas relativas ao primeiro quadrimestre de 2022, em audiência pública na Câmara. A Secretaria Municipal da Saúde apresentou os dados da pasta em audiência pública no plenário da Câmara de Guarulhos, na manhã de segunda-feira, dia 30. Os números são relativos à prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2022. A audiência contou com a participação do secretário Ricardo Rui e técnicos da secretaria, que expuseram as principais ações do período. O Anderson Moreno, diretor do Departamento Financeiro, falou qual foi a despesa liquidada até abril deste ano. Nós podemos ver a despesa liquidada de 289 milhões contra o orçamento atualizado de 857 milhões. Então, quando nós verificamos o percentual mínimo de 15%, atualmente esse percentual ele chega em 19,73%. Volto a dizer, estes valores eles são definidos pela legislação. Os recursos foram utilizados em 5 programas:
fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde, fortalecimento da atenção primária, ampliação do atendimento em média e alta complexidade, qualificação das ações de vigilância em saúde e fortalecimento das ações de assistência farmacêutica. Um relatório da produção hospitalar realizada na cidade durante o período também fez parte da apresentação. Foram realizadas mais de 15 mil internações em hospitais municipais e estaduais, além de 852.682 atendimentos de urgência em unidades de pronto atendimento e mais de 346 mil em hospitais municipais e estaduais. Outros dados de produção hospitalar também foram expostos, como atendimentos feitos pelo SAMU, consultas médicas especializadas, consultas odontológicas e realização de exames. Durante os trabalhos, a vereadora Márcia Tasquete, do PP, questionou a secretaria sobre a contratação de um sistema da Giesp. Eu tenho uma pergunta aqui, que vai para o secretário, com relação ao Giesp, a Gestão Inteligente de Educação, né, e Saúde Pública e Privada. Nós sabemos que é um contrato com valor extremamente grande, e nós já temos o eSUS, que é um sistema gratuito. Se esse sistema é de tecnologia, eu gostaria de saber qual que é a finalidade, qual que é o trabalho que realmente executa o Giesp, e se esse Giesp não poderia ser substituído, ou melhor, não poderia deixar de existir para a economia da saúde, e a gente nós usarmos o eSUS, que é totalmente gratuito. O secretário adjunto, Michael Rodrigues de Paula, explicou que a empresa foi contratada por meio de licitação e contribuiu para informatizar a rede municipal. É um prestador que está conosco desde 2019, venceu uma concorrência através de uma licitação e que a gente tem promovido aí ao longo desses últimos 3 anos todo o processo de modernização e de informatização das unidades. Inclusive, a gente está em andamento aí prioritário com, como o Dr. Rui falou, 22 UBSs que estão recebendo estruturas de rede elétrica e lógica, como eu sinalizei no slide sobre contrapartidas, para que a gente consiga concluir em breve todo o ciclo de informatização de prontuário eletrônico. Então, a senhora citou um sistema de informação que ele era utilizado somente na atenção básica. Aqui a gente está falando de um sistema informatizado que vai contemplar, já está contemplando, toda a parte de atenção básica, atenção especializada, unidades de pronto atendimento. A necessidade de contratar mais médicos também foi alvo de questionamentos. O secretário Ricardo Rui respondeu da seguinte maneira. Com relação à contratação de médicos, que foi lá uma proposta da campanha do prefeito Guti, de 2017 a 2022 foram contratados 356 médicos. Janeiro a maio de 2022, 113 na gestão agora da Secretaria. A Secretaria da Fazenda também promoveu uma audiência pública para expor os números da pasta relativos aos primeiros 4 meses do ano. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria Municipal da Fazenda prestou contas sobre as receitas e despesas relativas ao primeiro quadrimestre de 2022. Os números foram expostos durante a audiência pública realizada no plenário da Câmara de Guarulhos na última terça-feira, dia 31. Quem apresentou os dados foi o chefe de divisão de planejamento financeiro da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira. Segundo ele, a arrecadação líquida do município, nesses primeiros 4 meses do ano, aumentou em cerca de 217 milhões de reais com relação ao mesmo período de 2021. Guilherme explica que o principal motivo foi a eficiência na arrecadação de impostos, como ISSQN, ICMS, IPTU e IPVA, e que o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado da Prefeitura, contribuiu para que isso fosse possível. Primeiro, impostos, taxas e contribuição de melhoria, a gente vê que foi de 599 milhões para 715 milhões em 2022. 116 milhões de aumento, explicados principalmente pelo aumento no IPTU, que aumentou cerca de 12 milhões em relação ao ano anterior, a dívida ativa de IPTU por conta do PPI, que ainda teve efeitos no início desse exercício, um aumento de 10 milhões, e principalmente ao aumento na arrecadação do ISSQN, que só no período apurado somou 60 milhões a mais que o mesmo período do ano anterior. Ainda relevante
A gente vai olhar a receita patrimonial, que teve um aumento de 193%, apesar de percentualmente grande. Em valores foi apenas 13 milhões maior, mas cabe aqui salientar que todo ele explicado pelo aumento nas rentabilidades de aplicação financeira. Então, o dinheiro ficando parado na conta por mais tempo, ele rende mais e apresenta esse resultado maior de 2022 em relação a 2021. Olhando um pouco mais abaixo, as transferências correntes, também um salto grande de 1.046 bilhões em 2021 para 1.174 bilhões em 2022, um aumento de 128 milhões aproximadamente. Aqui nas transferências correntes, a gente vai ter o ICMS, que superou em 70 milhões o ICMS arrecadado no mesmo período do ano anterior, e principalmente também o IPVA, que superou em 13 milhões o IPVA do mesmo período do ano anterior. Com relação às despesas, Guilherme mostrou preocupação com os gastos com encargos e pessoal. Apesar de o valor estar dentro do previsto em lei, ainda não foram contabilizados os 2% de aumento dados pelo Executivo ao funcionalismo público a partir do mês de maio. A gente chega numa despesa líquida com pessoal de 2,190 bi. Frente a uma receita corrente líquida de 4,7 bi, a gente chega num percentual de limite de gasto com pessoal de 46,5. Um pouco abaixo do limite de alerta, que é de 48,6, e apesar de, nesse momento, enquadrados, esse é um número que ainda preocupa, por dois motivos principalmente. Primeiro deles, porque esse número está lastreado muito mais num aumento da receita do que numa redução de gasto com pessoal. O gasto com pessoal, na verdade, ele chegou a crescer de 1,7 bi para 1,795, mas o que faz esse índice reduzir do anterior é o aumento da receita corrente líquida de 4,4 bi para 4,7. Outro ponto que deixa a gente ainda receoso quanto a esse índice é que esse valor foi calculado até o dia 30 de abril, ou seja, ainda não contabiliza o reajuste dado aos funcionários de 2%. Com tudo isso, gera preocupação esse número de 46,5 ainda próximo do limite de 48,6. No entanto, o chefe de divisão foi otimista com relação à dívida do município. Segundo ele, os débitos caíram consideravelmente. E aqui, vamos primeiro observar a dívida consolidada líquida, que vai de 2,316 bilhões em 31/12 para 2,228 bilhões em 30 de abril, uma variação de 90 milhões negativos. Explicando essa variação da dívida consolidada, a gente vai ter aqui a disponibilidade de caixa, que aumenta de 558 milhões para 799, e principalmente os restos a pagar processados, que vão de 175 milhões para apenas 39 milhões, uma variação de quase 140 milhões. É interessante perceber aqui que esse valor de restos a pagar processado, que agora atinge 39,5 milhões, em 2016 chegou a ser de 446 milhões. Então, o número 39 aqui ele é bastante relevante nessa análise. O que a gente percebe, então, é uma variação da dívida consolidada líquida de 1,9 bi para 1,468 bi, 24% negativo. Isso gera para a gente um resultado nominal de 465 milhões negativos, ou seja, uma redução da dívida fiscal líquida da ordem de 465 milhões. Em sessão extraordinária realizada na segunda-feira, dia 30, vereadores deliberaram um projeto sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e aprovaram mudança do tamanho das vagas de estacionamento em edifícios da cidade. Durante sessão extraordinária realizada dia 30 de maio, os vereadores deliberaram um projeto de lei da Prefeitura que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Com isso, o projeto será analisado por uma comissão especial e apresentado à população em audiências públicas. Além disso, foi aprovado já em 2 discussões um projeto do vereador Geraldo Celestino, do PSC. O item altera o Código de Edificações e Licenciamento Urbano do município, tratando especificamente do tamanho das vagas de estacionamento nos edifícios. Com a alteração, o tamanho mínimo nas vagas residenciais vai passar de 2,60 metros de largura para 2,40 metros. O comprimento continua de 5 metros. Já as vagas de uso não residencial podem passar para 2,20 metros de largura por 4,5 metros de comprimento.
O projeto vai agora para sanção ou veto do prefeito. Já na sessão ordinária, o principal assunto de discussão foi uma moção de repúdio apresentada pelo vereador Leandro Dourado, do PDT. O vereador afirma que o secretário de Desenvolvimento Urbano publicou notícias falsas a seu respeito no jornal Guarulhos Web. O teor da moção dividiu opiniões. Diversos vereadores da base usaram a tribuna para discordar do texto, enquanto parlamentares da oposição declararam apoio à moção. Também houve nesta sessão uma moção de repúdio direcionada a um secretário municipal. Um dos assuntos que dominaram os debates entre os vereadores na sessão ordinária do último dia 30 foi a moção de repúdio apresentada pelo vereador Leandro Dourado, do PDT, direcionada ao secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. O secretário agora, ele foi e publicou na página dele, no jornal dele, uma fake news. E até onde eu saiba, fake news é crime. Aonde esse secretário, ao invés de ele ter a responsabilidade, o compromisso com a verdade, com a população, ele vem tentando levar a população ao erro, com uma desinformação completa, tremenda desinformação, e a nota que ele soltou no jornal dele. Então, por isso que eu requeiro aqui que seja encaminhado para o Ministério Público, para a seccional de Guarulhos e para a Prefeitura de Guarulhos essa moção, aonde a gente vai dar sequência nisso. Vereadores da oposição subiram à tribuna para defender a moção, enquanto vereadores da base do governo discordaram da proposição. Márcia Tasquete, do PP, apoiou a moção e aproveitou para condenar as fake news. Está muito em moda essa coisa de fazer fake news, das pessoas se intitularem jornalistas, das pessoas se intitularem dona de jornal, dona de portal da cidade. E aí, quando o vereador não cede a alguns caprichos, o vereador está do lado da população, o vereador é oposição, aí acontece que o vereador é exposto de forma negativa, sem a mínima prova, sem o mínimo respaldo, sem a mínima responsabilidade, senhor presidente. E as pessoas estão colocando a sua foto dentro de uma mídia, dizendo que você fez algo que você não fez, dizendo que você votou algo que você não votou. Geraldo Celestino, do PSC, mostrou-se contrário à moção e disse que os vereadores da base do governo precisavam se posicionar. Está sendo moda aqui nessa casa, tá? O vereador vai para a oposição e escreve o que quer, tá? E nós estamos votando a moção. Essa moção não vai à votação do plenário. E se nós ficarmos em silêncio, todos os vereadores concordou com a moção do vereador Dourado. Então eu acho que cada vereador tem que se manifestar. Porque na moção fala em suspeita de corrupção. Então tem que ter responsabilidade. Amanhã é com os senhores, amanhã é comigo, amanhã é com outro colega. Então, para você expor da tribuna, a acusação é séria. Está colocando no papel. Eu não vou fazer silêncio, vereador Dourado. Eu não vou fazer silêncio. Hoje é com o secretário Soler, amanhã é com outro secretário, amanhã é com o prefeito, amanhã é com o vereador. Dr. Laércio Sandes, do Partido União Brasil, rebateu Celestino e defendeu o texto da moção. Eu sou a favor, nós temos que encaminhar, senão esse legislativo estará fazendo o quê? Prevaricando, que se aplica a todo e qualquer vereador no exercício do mandato. Então nós temos a obrigação de qualquer dúvida encaminhar para os órgãos controladores, e não da forma que o vereador Geraldo Celestino fez referência, querendo colocar debaixo do tapete. Nós não estamos aqui para acobertar falhas de quem quer que o seja. Tem que ser apurado e ser responsabilizado nos limites das leis. Edmilson, do PSOL, e Janete Rocha Pietá, do PT, defenderam o direito de Leandro Dourado propor a moção. Eu acho que o vereador Dourado tem o direito de escrever e de propor o que ele quiser. Ele é um vereador como qualquer outro aqui, e ele está propondo algo que é uma moção igual uma que eu aprovei. Semana passada nós aprovamos uma moção de repúdio ao prefeito. E eu não sei porquê, aquela lá ninguém falou nada. Me parece que esse secretário ele tem mais importância, passou batido, tem mais importância que o prefeito. O senhor, de maneira nenhuma, afirma taxatoriamente. O senhor coloca suspeita e diz que isso tem que ser averiguado. É nada mais do que normal. Averiguar é, no mínimo,
É o mínimo que se pode fazer. Mas nós estamos vivendo em um mundo de fake news, onde a verdade é passada para trás e impera a fake news. Lamé, do MDB, afirmou que é preciso investigar a situação antes de uma acusação sem provas. Quando a gente fala de uma acusação grave, porque eu vi aqui na moção, suspeita de corrupção. Está aqui registrado na moção. Se tem suspeita de corrupção, que se investigue, que se apure, mas antes de acusar sem provas. Como a moção não precisa ser votada em plenário, após o debate o texto foi registrado na ata da Casa e encaminhado para os destinatários previstos. A Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável em 2 projetos. Um deles prevê sanções a quem omitir socorro ao atropelar um animal. 2 itens foram analisados durante a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Ambos receberam parecer favorável. O substitutivo à proposta da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, prevê que a pessoa que deixar de prestar socorro ao atropelar um animal poderá ser enquadrada nas penas previstas no Código de Bem-Estar e Proteção Animal, no artigo que trata dos maus tratos. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, explicou o parecer emitido. Nós analisamos esse projeto, é um projeto que prevê a obrigatoriedade, embora pareça o óbvio, né, mas infelizmente tem muita gente que acaba atropelando o animal, não presta nenhum tipo de socorro. E às vezes até as pessoas que estão ali no entorno demoram a entender que ali tem uma vida, que ali é importante que a gente preserve, diminua o sofrimento do animal. Então o projeto da vereadora estabelece normas e regras de obrigatoriedade do socorro aos animais atropelados na cidade. E nós aprovamos esse projeto de lei porque entendemos que ele tem um impacto importante na nossa cidade, porque infelizmente ainda a gente tem uma quantidade muito grande de animais de rua perambulando aí pelas vias da cidade. O outro projeto aprovado pela comissão é do presidente da Casa, Martelo, do PDT. A medida disciplina a licitação sustentável para a aquisição de bens, contratação de serviços ou realização de obras pela administração pública municipal, com a adoção de critérios ambientalmente corretos e economicamente viáveis. A CE, que analisa irregularidades no International Shopping, realizou a primeira reunião ordinária. A Comissão Especial de Estudos sobre o International Shopping realizou a primeira reunião na quarta, dia 1º de junho. A CE analisa a ampliação de atividades do empreendimento e a possível realização de obras em áreas com contaminação de solo e por onde passam redes de alta tensão, além do uso irregular de zonas de rota de fuga de pessoas em caso de emergências, como um incêndio, por exemplo. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, resumiu os trabalhos desenvolvidos neste primeiro encontro. A reunião, essa primeira que nós fizemos, encaminhou uma visita ao local para poder averiguar as condições, principalmente rota de fuga, obras que estão sendo feitas no local sem nenhuma autorização da prefeitura. E também nós vamos solicitar o envio para essa casa de forma urgente do processo que tratou do licenciamento do shopping. A gente quer saber o que foi licenciado e o que acontece de fato hoje lá. Essas são as 2 decisões que nós tiramos hoje. A comissão ainda fará uma diligência para verificar condições estruturais do estabelecimento, bem como a existência ou não de alvará do Corpo de Bombeiros, o AVCB, que garante a segurança para lojistas e consumidores que transitam ou trabalham no local. As reuniões da CE acontecem às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. A partir de agora, nós vamos trazer a você detalhes das deliberações realizadas em plenário na quarta-feira, 1º de junho. A gente começa falando que foram aprovados projetos que autorizam a reeleição da mesa diretora da Câmara na mesma legislatura, mas a matéria ainda precisa passar por mais uma votação. Na última quarta-feira, dia 1º de junho, foram realizadas 2 sessões extraordinárias para tratar da reeleição dos integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal. Em pauta estavam projetos distintos dos vereadores Ticiano Americano, do Cidadania, e do presidente da Casa, Martelo, do PDT. Cada vereador apresentou 2 projetos, um de resolução, que altera o regimento interno, e outro de emenda à lei orgânica do município. Segundo os projetos elaborados por Ticiano, a reeleição da mesa na mesma legislatura só poderia ocorrer a partir de 2025. Já os projetos apresentados por Martelo autorizam a reeleição imediata.
Ao final das votações, os vereadores optaram pela proposta do presidente Martello, permitindo a reeleição da mesa diretora, incluindo a presidência, já nesta legislatura. Os itens ainda precisam passar por uma segunda votação em plenário. Já durante a 8ª sessão ordinária no grande expediente, foram aprovados 6 requerimentos. Na ordem do dia, um veto parcial do prefeito em projeto que cria o mapa social de Guarulhos foi mantido em plenário. Além disso, foram aprovados 3 projetos. Uma denominação de praça, como Praça Antônio de Melo, a concessão de título de cidadão guarulhense a José Carlos Gonçalves, além da segunda votação de um projeto de lei que reconhece a utilidade pública da organização Minha Dau é Up. Esse último item segue para a sanção ou veto do prefeito. Já o projeto que revoga a lei da taxa do lixo ainda não foi deliberado para análise das comissões permanentes, mas foi feito um acordo entre os vereadores para que a deliberação seja na próxima quarta-feira, dia 8 de junho. Comemorado no mês de junho, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, também foi lembrado. Durante a sessão do último dia 1º de junho, as vereadoras Márcia Tasquete, do PP, e Janete Rocha Pietá, do PT, falaram na tribuna sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em 28 de junho. Conscientizar a população da importância da igualdade, do respeito, da dignidade, do carinho e de uma sociedade melhor. Então, uma sociedade sem preconceitos, ou melhor, né? Uma sociedade anti-preconceitos. Então, eu vou fazer aqui, presidente, um pedido para que seja iluminada a Câmara dos Vereadores da nossa cidade, senhor presidente, com as cores da bandeira LGBTQIA+. E eu entrei hoje comemorando, solicitando que o presidente ilumine a casa, não só no dia 28, mas o mês todo. Porque basta de mortes de todos os LGBTQIA+. Isso é uma vergonha. Na Tribuna Livre, a segurança pública do município e o efetivo da Guarda Civil Municipal foram discutidos. Um dos temas de debate durante a Tribuna Livre da última sessão ordinária, dia 1º de junho, foi a segurança pública em Guarulhos. Integrante do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança, Vanderlei Lara fez diversos apontamentos sobre o setor e pediu a valorização da Guarda Civil Municipal. Guarulhos hoje, ela tem aproximadamente 1.400.000 habitantes. 1.400.000 habitantes, tá? Barueri, uma cidade próxima aqui da Grande São Paulo, tem aproximadamente 277.000 habitantes, tá? Barueri hoje, ela tem na GCM 550 homens para 270.000 habitantes. Guarulhos tem 733 homens para 1.400.000 habitantes. Vou falar de viaturas. Barueri tem hoje 150 viaturas, tá? Guarulhos tem 74 viaturas. Ex-secretário municipal de Assuntos de Segurança Pública, Gilvan Passos, do PSD, concordou que há defasagem no número de guardas municipais, mas destacou a recente realização de concurso público. O vereador também cobrou mais efetivo da Polícia Militar, que é responsabilidade estadual. O último concurso público que se teve na cidade foi em 2011. Agora, recentemente, há 3 meses atrás, houve um novo concurso público para a vaga de 40 homens e 10 mulheres, que vão aumentar 50, e que é pouco, realmente, ele tem razão. O que o Vanderlei falou aqui, ele tem razão. Éramos para ter, no mínimo, na cidade de Guarulhos, 1.500 homens e mulheres trabalhando, senhor presidente, na Guarda Municipal. Mas, infelizmente, como o último tinha sido em 2011, de 2011 para cá, o primeiro concurso público aberto foi esse. E que também ele fala sobre, realmente, o efetivo de aumentar da Polícia Militar aqui. Quero parabenizar, tivemos a inauguração do BAEP. Mas, infelizmente,
BAEP veio para a cidade de Guarulhos, mas não recebeu um novo policial, vereador Seminaldo. Ninguém veio. Um novo policial nós tivemos aqui. Os vereadores deixaram para a próxima quarta-feira, dia 8, a apreciação do projeto de lei de autoria do vereador Edmilson, que revoga a taxa do lixo em Guarulhos. A sessão ordinária do último dia 1º de junho teve, novamente, a taxa do lixo como tema central dos debates entre os vereadores. A expectativa era para a deliberação do item de número 66 do grande expediente, um projeto de lei protocolado pelo vereador Edmilson, do PSOL, que revoga a cobrança da taxa de resíduos sólidos em Guarulhos, popularmente conhecida como taxa do lixo. Pelo regimento interno, como o grande expediente tem duração máxima de 1 hora, temia-se que não houvesse tempo para a deliberação do item para análise das comissões, já que vários vereadores estavam usando a tribuna para pronunciamentos. Depois de muito debate, o autor do projeto, Edmilson, propôs um acordo com a base do governo. Para a gente fazer uma proposta que seja razoável e que a gente consiga cumprir. O público que está aqui já veio, é a segunda semana de manifestações, então, ou seja, eu acho que a gente deveria fazer um acordo nos seguintes termos. Falei com o líder do governo para que a gente faça da seguinte maneira. Hoje, devido a tudo que aconteceu aqui, nós não vamos conseguir chegar no horário que tem 16h48, essa parte da sessão termina. Qual a proposta que eu estou fazendo? Nós vamos deliberar, ou seja, o projeto vai ser votado na quarta-feira. Por quê? Segunda-feira tem sessão, limpa-se a pauta de todos os requerimentos, tudo que está na frente do projeto, limpa a pauta, e na quarta-feira vota os de deliberação, que fica menor, e a gente consegue deliberar o projeto que revoga na quarta-feira que vem. Hoje não tem, regimentalmente não se consegue, porque não adianta, gente, nós termos uma vitória e depois sermos questionados na justiça, dizer, olha, fez de forma errada, então a gente tem que cumprir o regimento. Então o que nós vamos fazer? Eu consultei o líder aqui, consulto os demais vereadores, então a população já fica sabendo que é quarta-feira na sessão extraordinária, porque aí ninguém fala, e os vereadores, peço aqui dentro do acordo, que a gente não protocole requerimentos até terça-feira. Porque aí na quarta-feira a pauta já vem enxuta, o povo que vier aqui já vem para só o debate, que vai ser a votação, e cada vereador, obviamente, vai poder ter a oportunidade de falar aqui. A base governista concordou com a proposta. No entanto, o doutor Laércio Sandes, do Partido União Brasil, protocolou um requerimento para instaurar uma comissão especial de estudo sobre o tema. O documento, que estava no item 48 da pauta, também não foi votado. Sandes destacou a importância de estudar a matéria. Uma comissão de estudo proposta por este vereador, subscrita por alguns outros colegas, onde busca desenvolver um estudo para enfrentar a questão do lixo, o cálculo, qual é a sistemática do cálculo, o valor do boleto, por que não foi pela Sabesp, por que foi encaminhado o boleto direto, todas essas questões que nós estamos debatendo. Vocês observaram aqui que o líder do governo defende a retirada de tudo, ou seja, o governo está trabalhando para não aprovar o item 48 da minha autoria. Vereador da base do governo, Lauri Rocha, do PSD, defendeu somente a deliberação do projeto de revogação da taxa do lixo. Comissão de estudo, para ser votado, é para ser aprovada uma comissão que ela pode durar 1 mês estudando essa comissão para analisar o lixo. O que eu propus foi deliberar o projeto mesmo do Edmilson para que a taxa ambiental hoje fosse deliberada e possivelmente depois que passar pelas comissões serem votadas. Então, a comissão de estudo não vai decidir nada hoje aqui. Ela vai demorar mais de 1 mês. O que eu fiz a proposta? Vamos direto para o item e vamos deliberar para que vocês possam ter o que vocês vieram buscar aqui hoje, que é a deliberação do projeto do vereador Edmilson Souza, e não comissão de estudo que vai demorar 1 mês ainda nessa casa. Com o tempo regimental esgotado, apenas os primeiros 6 itens do grande expediente foram deliberados. O acordo mencionado pelo vereador Edmilson com a base aliada foi mantido, e o projeto de revogação da taxa do lixo deve ser apreciado em plenário até a próxima quarta-feira, dia 8 de junho. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve em Guarulhos para a assinatura do contrato de empréstimo entre a Prefeitura de Guarulhos e a Agência de Fomento do Estado.
Em cerimônia no Paço Municipal na manhã do último dia 2 de junho, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, assinou um contrato com a Prefeitura de Guarulhos por meio da agência Desenvolve SP para um empréstimo de R$80 milhões para o município. O acordo foi firmado por meio de lei aprovada pela Câmara dos Vereadores. A verba será utilizada para recapeamento e pavimentação asfáltica. O governador explicou o que é a agência de fomento, que tem status de banco de desenvolvimento. É um banco do Estado que tem 2 objetivos, pessoal: apoiar o médio e pequeno empreendedor do Estado e apoiar o poder público. Essa linha de crédito que veio aqui para Guarulhos, ela é uma linha de crédito mais barata do que qualquer outra linha de crédito do Brasil. Se você for na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, a Prefeitura não consegue tomar um crédito desse no valor que hoje a Desenvolve cobra de correção. E o Estado põe a diferença para diminuir os juros para as prefeituras para que a gente possa fomentar. A taxa de juros cobrada da Prefeitura será o índice da taxa Selic mais 3% ao ano. O pagamento tem uma carência de 2 anos, ou seja, a Prefeitura só começa a pagar daqui a 24 meses. E o prazo para a quitação do débito é de 8 anos. O presidente da Agência de Fomento, Sérgio Guzmão Suchodolski, ressaltou que essa é a maior operação de crédito do Estado. Uma operação de R$80 milhões, tá? É a maior operação que nós estamos fazendo aqui no estado de São Paulo. Tem algumas operações gêmeas, mas é a maior. Estamos fazendo questão de anunciar ela aqui presencialmente em Guarulhos, né, pelo tema tão importante do recapeamento, da pavimentação, que traz o tema da conectividade, né, muito importante para a região metropolitana de São Paulo, para uma cidade que é industrial, que é também uma cidade de conhecimento, que é uma cidade de ligação tão relevante para o nosso estado. O prefeito Guti detalhou o modo como os recursos serão utilizados. A gente vai pavimentar 19 vias, numa extensão total de 37 mil metros quadrados, e o recap de 85 vias, na extensão total de 507 mil metros quadrados. Então esse é o plano, governador, com esse financiamento de R$80 milhões que o senhor destinou aqui, através de financiamento para a cidade de Guarulhos. Representando os vereadores, o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, falou da dificuldade para resolver os problemas da cidade e ressaltou que a agência é importante para trazer recursos. É uma honra, realmente, receber o governador. Ele está ajudando, está trazendo recurso para a cidade, e a cidade precisa. A cidade ela é rica e, ao mesmo tempo, ela é pobre. Ela é rica e, ao mesmo tempo, ela é pobre. As pessoas vivem com dificuldade, com pó na sua rua, às vezes falta uma lâmpada, às vezes falta água, está se resolvendo, às vezes falta esgoto, está se resolvendo. O senhor sabe que é difícil. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe Luísa Cordeiro, idealizadora do Selo Ambiental. Acompanhe um trecho do programa apresentado por Eliane Anjos. Vocês criaram o selo por meio de um decreto legislativo. Por quê? Vocês escolheram esse instrumento, esse documento? Porque, assim, tudo que a gente vai, todo projeto novo, você tem um início, você tem um meio, você tem um fim. Então, há um processo que acompanha, e é muito importante, quando você ama aquilo que faz, garantir que seja efetivado, né? Então, se nós fizéssemos um projeto de lei, seria a obrigação do Executivo comemorar a data. Nós não sabíamos se no momento havia condição, porque a cidade passava por um processo assim, de muito debate sobre desenvolvimento urbano, malhas viárias. Então, essa questão ambiental ainda não era colocada na ordem do dia. Apesar de termos a Salete Marretti, o Walter Dantas, que era o secretário do Meio Ambiente, assim, muito amorosos no trato ambiental, ainda não era a questão principal. Então, começar pela Câmara era dar aquela base para que a cidade depois pudesse abraçar a ideia e ela pudesse crescer, né? Era garantir, né? E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube.
E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.